O Vaticano, o menor país do mundo, com uma área que caberia facilmente dentro do Central Park, em Nova York. Mas não se engane pelo tamanho. A sua influência atravessou impérios, sobreviveu a reis e rainhas, resistiu a guerras mundiais e revoluções. E tudo isso sem exércitos gigantescos, sem armas nucleares, sem eleições populares que o legitimassem. Ainda assim, por trás de suas muralhas, foram tomadas decisões que moldaram o destino de nações e mudaram o curso da humanidade. Como uma instituição tão pequena acumulou tanto poder ao longo de 2000 anos? Como, ainda hoje, em um mundo cada vez mais secular, a sua voz continua a ecoar nos corredores do poder global? A história do Vaticano não é apenas uma história de fé. É uma aula sobre estratégia, poder e sobrevivência. Para entender a ascensão do Vaticano, precisamos voltar no tempo, para um mundo em colapso. O Império Romano do Ocidente, a maior potência que o mundo já tinha visto, estava ruindo. Cidades eram saqueadas, a ordem social desmoronava, e um vácuo de poder se instalou na Europa. Nesse cenário de caos, uma instituição não apenas sobreviveu, mas floresceu, a Igreja Cristã, com seu centro em Roma. Enquanto reinos nasciam e desapareciam, a Igreja oferecia uma estrutura, uma promessa de estabilidade e salvação. A fé, antes uma questão de crença pessoal, começou a se transformar em poder institucional. Os bispos, antes líderes espirituais, assumiram papéis de administradores e líderes políticos nas cidades abandonadas pelo poder romano. E no topo dessa hierarquia, o bispo de Roma, o Papa, começou a ser visto não apenas como sucessor de São Pedro, mas como uma figura de autoridade estratégica, capaz de negociar com reis bárbaros e organizar a defesa de Roma. A queda do império não foi o fim de Roma, foi o início do poder temporal do papado. Mas como essa autoridade espiritual se transformou em poder político e material? A resposta está na forma como a Igreja construiu sua base. Ao longo dos séculos, o Vaticano acumulou vastas extensões de terra, muitas delas recebidas como doações de nobres e reis em busca de salvação ou de legitimidade política. Essas terras, conhecidas como os Estados Papais, tornaram o Papa um monarca, um soberano com exército, moeda e administração próprios. Além das terras, a Igreja estabeleceu um sistema de dízimos e doações que canalizava riquezas de toda a Europa para Roma. Alianças estratégicas com as monarquias europeias foram cruciais. Coroar um rei, como quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador em 800, era um ato simbólico poderoso. Significava que o poder terreno vinha com a bênção divina, representada pelo Papa. A Igreja também detinha um monopólio quase absoluto sobre o conhecimento. Nos mosteiros, monges copiavam manuscritos antigos, preservando a cultura clássica, mas também controlando o que era lido e ensinado. A religião tornou-se a grande força organizadora da sociedade medieval europeia, e o Vaticano era o seu centro nevrálgico. Com o poder consolidado, as tensões começaram a escalar. A imensa riqueza do Vaticano, visível em suas igrejas suntuosas, obras de arte de valor incalculável e estilo de vida luxuoso de alguns papas, gerou críticas e ressentimento. O poder político também trouxe conflitos. Papas e imperadores entraram em choque diversas vezes pela supremacia, em disputas que envolviam nomeações de bispos, controle de territórios e autoridade máxima na cristandade. A reforma protestante no século XVI foi talvez o maior desafio já enfrentado. Figuras como Martinho Lutero não apenas questionaram dogmas religiosos, mas também a autoridade e a riqueza do Papa, levando a uma fratura profunda na Europa cristã e a séculos de guerras religiosas. Mesmo perdendo grande parte de sua influência no norte da Europa, o Vaticano se reinventou. Criou a sua própria diplomacia, enviando núncios apostólicos, embaixadores, para as cortes reais de todo o mundo. Estabeleceu relações formais com estados e impérios, agindo como um ator no cenário internacional. E mesmo quando, no século XIX, perdeu os estados papais durante a unificação da Itália, o seu poder não desapareceu.
Ele apenas se transformou, passando do poder territorial para o poder simbólico e diplomático. Se as paredes do Vaticano falassem, que segredos elas revelariam? Por séculos, os arquivos secretos do Vaticano, hoje chamados de arquivos apostólicos, guardaram documentos que poderiam reescrever a história. Cartas de reis, relatórios de espiões, atas de julgamentos da Inquisição e decisões tomadas a portas fechadas que influenciaram o destino de milhões. Decisões que levaram às cruzadas, expedições militares que duraram 200 anos. Negociações secretas que tentaram evitar guerras ou que, por outro lado, as incentivaram. O silêncio ou a ação do Vaticano durante momentos críticos, como a Segunda Guerra Mundial, ainda hoje são temas de intenso debate entre historiadores. A análise desses documentos revela uma realidade complexa. Nem tudo era motivado pela fé. Muitas vezes, as decisões do Vaticano eram guiadas por uma dura estratégia de sobrevivência institucional. Proteger a Igreja, garantir sua continuidade e expandir sua influência eram objetivos tão importantes quanto as questões espirituais. A história do Vaticano é a prova de que, para sobreviver por milênios, é preciso ser mais do que apenas uma instituição religiosa. É preciso ser um mestre na arte da política. E chegamos aos dias de hoje. O que é o Vaticano no século XXI? Em 1929, pelo Tratado de Latrão, ele foi reconhecido como um Estado soberano e independente, o menor do mundo. Possui seu próprio banco, o Instituto para as Obras de Religião, que já esteve no centro de escândalos financeiros. Tem sua própria força policial, a Gendarmaria, e seu exército cerimonial, a Guarda Suíça. Mais importante, possui uma das redes diplomáticas mais antigas e extensas do planeta, com representação em mais de 180 países. O Papa se encontra regularmente com presidentes, primeiros-ministros e líderes mundiais. O poder do Vaticano hoje não é militar. Ele não pode invadir um país. Mas seu poder é simbólico, cultural e, acima de tudo, moral. A sua capacidade de influenciar a consciência de mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo lhe confere uma plataforma única. Quando o Papa fala, o mundo ouve, mesmo aqueles que não compartilham de sua fé. Em um mundo que muitos descrevem como pós-cristão ou secularizado, o Vaticano continua a ser um ator global relevante. A sua voz é ouvida em debates sobre os temas mais urgentes da nossa era. Ele opina sobre guerras e conflitos, pedindo paz e diálogo. Discute a ética por trás da inteligência artificial e da engenharia genética. Pede por uma economia mais justa e critica o consumismo desenfreado. Faz alertas urgentes sobre as mudanças climáticas e a destruição do meio ambiente. O Vaticano não governa países, não aprova leis fora de seus muros. Mas ele busca influenciar consciências, moldar a opinião pública e inspirar a ação de milhões de pessoas. Seu poder reside na sua capacidade de apresentar uma perspectiva moral em um mundo frequentemente guiado por interesses econômicos e políticos. É um tipo de soft power espiritual, que não se impõe pela força, mas pela persuasão e pelo exemplo. No final das contas, o Vaticano é muito mais do que um lugar turístico ou a sede de uma religião. É uma instituição que aprendeu a se adaptar, a sobreviver e a prosperar em meio às maiores transformações da história humana. Ele viu o nascer e o morrer de impérios, a ascensão e a queda de ideologias, a explosão de revoluções científicas e culturais. E em cada uma dessas eras, encontrou uma maneira de se manter relevante. Seu verdadeiro império nunca esteve nos mapas, nas terras que conquistou ou perdeu. Seu império está na mente e no coração das pessoas. Seu poder não está em exércitos, mas na força de uma ideia que atravessou 2 milênios. A maior lição da história do Vaticano talvez seja esta: o poder mais duradouro não é aquele que se impõe, mas aquele que inspira. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!